Amados irmãos e minhas queridas irmãs, quero convidá-los para que abram comigo o livro sagrado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. E nós vamos ler os 7 primeiros versículos deste texto. Enquanto vocês anunciam a passagem bíblica, encontram a passagem bíblica anunciada, eu louvo a Deus pela oportunidade de rever aqui tantos amigos, companheiros, servos de Deus que junto conosco servem ao ministério e à igreja neste grande e bonito estado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus queridos irmãos. Os que já encontraram a passagem anunciada, confirmem com um amém, por favor. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os seus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Meus amados e queridos irmãos, minhas irmãs, este texto nos é bastante familiar, pois ainda as nossas crianças na escola bíblica dominical, mesmo sem serem alfabetizados, já têm contato com ele. É um texto onde por muitas vezes ouvi muitas pregações, até porque ele traz um leque de muitos temas que podem ser explorados na inspiração do Espírito Santo para serem aplicados à nossa vida cotidiana. Este texto, não obstante não ser simplesmente um texto familiar, é o texto que o Espírito Santo colocou ao meu coração para compartilhar aqui algumas verdades relacionadas às características de uma mulher atalaia em casa. Pois, quando nos deparamos com este texto, nós encontramos aqui uma família endividada. E eu devo dizer a todos os presentes aqui nesta tarde, que este texto não jamais será uma apologia para contrairmos dívidas de forma irresponsável. Até porque
Senhor nosso Deus, Ele não tem responsabilidade com a irresponsabilidade de ninguém. E algumas pessoas compram sem ter condições de quitar o que compram e ainda dizem que é para Jesus pagar. Existem algumas pessoas, e nós devemos entender que Deus não tem responsabilidade com a má administração de ninguém. O próprio Senhor Jesus, Ele orientou que antes de você construir uma torre, antes de você executar, você deve sentar-se, fazer os cálculos, fazer o projeto, para que você não esteja em dificuldade e vergonha, ou coloque sua família em dificuldade. Nós devemos entender que Deus não tem responsabilidade com a vaidade pessoal que todos nós temos. Mas há algumas pessoas que são exageradas, que compram o que não precisam com dinheiro que não têm, para impressionar quem não conhecem. Deus não tem responsabilidade com a irresponsabilidade, com a má administração. Deus não tem responsabilidade com as nossas vaidades pessoais. Então surge um questionamento, e vale a pena a gente parar para pensar: quem foi este homem que morreu e deixou a família endividada? Em primeiro lugar, o texto me diz que este homem, ele era conhecido do profeta Eliseu. A Bíblia nos diz que quando a viúva, sua esposa, chega diante do profeta, ela diz para o profeta: tu sabes. E esta expressão, tu sabes, conota que Eliseu conhecia profundamente, intimamente, o homem que havia falecido. Eu costumo dizer que nós devemos ter cuidado para dizer que conhecemos uma pessoa, porque nós não conhecemos alguém a partir de um encontro casual. Nós não conhecemos alguém a partir de um momento simplesmente juntos. Para conhecermos alguém, e eu me lembro da expressão de minha avó, que ela dizia: para conhecermos alguém, nós temos que comer um saco de sal junto, pelo menos. De maneira que Eliseu conhecia este homem que havia falecido, conhecia-o na sua intimidade. Em segundo lugar, o texto me informa que este homem que havia falecido, ele era um obreiro de Eliseu. Eu não estou dizendo que ele simplesmente era alguém que pertencia ao grupo. Eu estou dizendo que ele era daqueles que arregaçava as mangas e partia para o embate, para o trabalho. Até porque, quando a mulher chega, ela diz: tu sabes que o teu servo, palavra servo aqui, implica em alguém que está pronto para servir, que está servindo, que está disposto a prestar serviço. Ele não era alguém que subia no palco depois que o palco estava montado. Ele não era alguém que passava pelo tapete vermelho depois que o tapete estava estendido. Ele não era alguém que entrava debaixo dos holofotes depois que os holofotes estavam acesos. Este homem que morreu, ele construía o palco. Este homem que morreu, ele estendia o tapete.
Este homem que morreu, ele acendia os holofotes. Este homem que morreu, ele era um obreiro incansável do profeta Eliseu. Em terceiro lugar, o texto me mostra que este homem era um crente fiel. A mulher chega e diz: tu sabes que meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele não simplesmente era um cristão nominal. Ele não simplesmente tinha uma credencial na mão. Não, senhores. Ele era um crente fiel. E meus amados irmãos, minhas irmãs, é óbvio que todos nós, ao olharmos para alguém, nós estabelecemos um conceito a respeito das pessoas que nós olhamos. Isto é plácido, isto é natural de todos nós. E este conceito nem sempre é a realidade, porque nós nos vimos, às vezes, esporadicamente, por pouco tempo. Vocês estão me olhando aqui hoje e estão estabelecendo um conceito a meu respeito. Isto é natural, e o conceito que vocês terão de mim a partir deste momento é um conceito que me é favorável. Vocês estão me vendo no púlpito da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Vocês estão me vendo aqui na frente do meu pastor, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Vocês estão me vendo com o microfone na mão, pregando para um exército de mulheres de oração. Mas, meus irmãos, não tenham uma concepção a meu respeito a partir deste encontro, porque você pode se equivocar, porque a Bíblia não diz que nós conhecemos as pessoas pelas folhas. A Bíblia diz que nós conhecemos as pessoas pelo fruto, de maneira que eu casei-me com uma linda jovem há 28 anos atrás. Tivemos 2 anos de namoro e nós nos amamos profundamente, mas ela me conhece em todos os momentos da minha vida. Ela me vê quando as coisas me são favoráveis, ela me vê quando as coisas me são contrárias. Ela me conhece nos mais diferentes momentos que nós possamos viver. Se Sheila vier aqui, pegar este microfone e disser para vocês que o pastor Leidir é um homem de Deus, que ele é um crente fiel, você pode acreditar, porque ela convive comigo 24 horas por dia, de maneira, meus amados e queridos irmãos, que quem dá testemunho aqui é a própria mulher. Ela diz: tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele era um crente fiel. Tem crente fiel aqui nesta tarde? Levante a sua mão bem alto e dê glória ao nome do Senhor. Mas não se esqueça que o seu esposo talvez esteja aqui lhe vendo, que os teus filhos podem lhe ver, que aqueles que convivem com você também podem lhe ver. Eu lhe pergunto outra vez: tem crente fiel aqui que pode, na presença de Deus, levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor? Faça isso com alegria, porque é importante ser um crente fiel. Este homem que morreu, não obstante ser conhecido do profeta Eliseu, não obstante ser obreiro, não obstante ser um crente fiel, para conhecê-lo, eu reporto-me aos dias do profeta Elias, quando Elias, cheio do Espírito Santo,
ele chega diante de Acabe e diz: não vai cair chuva do céu e nem orvalho na terra, senão segundo as minhas palavras. Entrega a mensagem e vira as costas, porque profeta que é profeta não está preocupado com a repercussão. Profeta que é profeta não está preocupado com o cachê. Profeta que é profeta não está esperando o cafezinho e o jantar. Profeta que é profeta entrega a mensagem que vem de Deus e parte na direção de Deus. E quando Elias parte, Jezabel fica mais perturbada do que já era e começa a empreender uma perseguição contra os profetas de Deus, eliminando alguns, matando alguns, exterminando alguns. Mas um homem por nome de Obadias, ele reúne 100 profetas de Deus e de forma estratégica os divide em 2 grupos de 50. E durante todo aquele período de escassez, ele os alimenta. E a Bíblia diz metaforicamente, com pão e água. Imaginem, minhas irmãs, meus irmãos, alimentar 100 homens em tempo de abundância e de bonança, o quanto de investimento que demanda. Mas alimentar 100 homens em dias de seca, em dias de escassez, a demanda é muito maior. Obadias alimenta aqueles homens durante aquele tempo de escassez. E quando lemos o livro do historiador Flávio Joséfo diz que Obadias reúne os seus recursos para alimentar os profetas de Deus, e não tendo mais recursos, ele toma emprestado para que estes homens não venham perecer, para os alimentar. E quando ele está com esta dívida contraída, ele morre, deixando a família endividada. De maneira que vale a pena dizer-lhes que, além de conhecido do profeta Eliseu, que além de obreiro do profeta Eliseu, que além de um crente fiel, este homem também era um nutridor de profetas de Deus. Era um investidor no reino de Deus. E eu venho aqui esta tarde, e nesta palavra introdutória, abro aqui um parênteses para dizer-lhe: você que é um investidor no reino de Deus, minha querida irmã que tem investido no reino de Deus, meu querido irmão que tem investido no reino de Deus, Deus tem compromisso com você. Você que tem investido suas lágrimas, você que tem investido horas de sono da madrugada, com os joelhos no chão e a boca no pó, você que tem banhado os seus rostos de lágrimas, você que tem dizimado, ofertado, você que tem orado em favor da igreja e dos homens de Deus, você que tem investido no reino de Deus, eu venho aqui esta tarde para lhe dizer: Deus tem compromisso com você, Deus tem compromisso com a tua posteridade, com os teus filhos, com as tuas filhas, com o
teu marido, com a tua esposa, com a tua família. Deus tem milagres para realizar e os teus olhos verão. E ainda que você parta para a eternidade, o investimento realizado não será em vão, diz o Senhor dos Exércitos nesta tarde aqui. Invista no reino de Deus. Seja um investidor do reino de Deus. Seja uma investidora no reino de Deus. Porque Deus tem compromisso com aqueles que investem no seu reino e tem compromisso com o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. A primeira característica de uma mulher atalaia, ela é uma investidora no reino de Deus. Você é uma investidora no reino de Deus. Deus tem compromisso com a sua vida. Aleluia. A segunda característica à luz deste texto de uma mulher atalaia é que esta mulher, ela tem atitude. Observem os irmãos que nestes pequenos 7 versículos nós encontramos senão pelo menos 12 verbos. Aqui está o verbo ir, o verbo pedir, o verbo entrar, o verbo fechar, o verbo deitar, o verbo pôr, o verbo partir, o verbo trazer, o verbo encher, o verbo vender, o verbo pagar e o verbo viver. Todos os senhores são sabedores de que verbos é o elemento responsável para dar ação ao texto. São os verbos que dão movimentação ao texto. E nestes 7 versículos apenas, nós encontramos 12 verbos distintos, mostrando para todos nós que esta mulher protagonista deste texto, ela não é uma mulher ociosa, ela não é uma mulher que cruza os braços, ela não é uma mulher que fica esperando para ver o que vai acontecer. Ela não é uma mulher que fica aguardando cair dos céus. Ela não é uma mulher que fica dormindo até as 11 horas da manhã. Ela não é uma mulher que fica aguardando, vendo debaixo dos seus olhos as coisas se esvaírem e nada dar certo na sua vida. Não, senhores. Quando os credores chegam, esta mulher toma uma atitude, ela se movimenta, ela age. Mulher atalaia não é mulher de braços cruzados. Mulher atalaia não come o pão da preguiça. Mulher atalaia é mulher valente, é mulher que tem atitude, é mulher que age, é mulher que se movimenta, é mulher que vai para cima. Glória a Deus. Levanta de madrugada, põe a boca no pó e ora. De manhãzinha bem cedo, veste a melhor roupa,
roupa, passa o melhor perfume, olha no espelho, e se não tiver ninguém para profetizar para você, você mesmo profetiza e diz: hoje é o teu dia, mulher, hoje é o teu momento, esta é a tua hora, e vai, arregaça as mangas e parte para cima, porque quando você agir, Deus vai reagir. Na tua atitude virá a ação de Deus. Para trazer o milagre para a tua vida e para a tua família. Estava Moisés lá no complexo do Horebe, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando algo fenomenal acontece. O fenomenal não era a sarça arder no fogo, porque isto às vezes acontecia, dado a alta temperatura do deserto e a sarça ter elementos de combustão. O fenomenal era que a sarça ardia, mas não se consumia, e aquilo atrai Moisés, e Moisés vai chegando e uma voz brada: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Deus começa a falar-lhe a respeito do projeto de livramento para Israel, e Moisés começa a apresentar as desculpas. Primeiro, ele diz: eu vou dizer quem me apareceu, como é o seu nome. E o Senhor diz: Moisés, diga para eles que o eu sou lhe apareceu. E Moisés continua questionando, dizendo: Senhor, eu não tenho poder para operar algo no Egito que venha convencê-los. E Deus diz: Moisés, o que é isso que você traz na sua mão? E Moisés diz: eu trago um cajado. Deus diz: lança o cajado no chão, Moisés. Moisés lança o cajado, e já não era mais um cajado, era uma víbora, era uma serpente. E o texto nos diz algo que parece até cômico. O texto nos diz que Moisés fugia da serpente. Imaginem os irmãos o cenário: Moisés correndo e a serpente correndo atrás, Moisés correndo e a serpente correndo atrás. O texto não me diz quanto tempo isso aconteceu, mas me diz que Moisés corria, fugia da serpente e a serpente correndo atrás. Permitam-me parafrasear: Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, até quando? Olha aí a serpente. E Deus diz: Moisés, quem define o tempo é você. Enfrenta a serpente. E Moisés então para de fugir, para de correr, enfrenta a serpente. O interessante é que Moisés não pega a serpente pela cabeça como dever-se-ia fazer. Moisés a pega pela cauda, porque Moisés age pela fé, e quando pega pela cauda, não era mais uma serpente, era de novo um cajado na mão de Moisés. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? Quem determina o tempo da tua vitória é você. Enquanto você ficar de braços cruzados, você vai se distanciando da tua vitória, mas quando você tomar atitude, levantar, jejuar, orar, louvar, adorar, agir, Deus vai transformar a víbora em cajado outra vez. Xaracalabachandarabai. Oh, aleluia, age, irmã, toma atitude, minha irmã. Esta tarde pode ser a tarde da tua vitória, esta tarde pode ser a tarde do teu milagre, esta tarde pode ser a tarde de algo diferente, extraordinário acontecer na tua vida. Comece agindo e age.
pela fé. Glória ao nome do Senhor. Uma mulher atalaia, ela tem atitude. Em terceiro lugar, uma mulher atalaia, ela não abre mão da herança recebida. Olhem, os credores chegam na porta, batem na porta: viemos levar-lhe os seus 2 filhos. Há muitas pessoas que falam algo pejorativo relacionado a esses credores, mas o que eles estavam fazendo era algo totalmente legal. Não estou questionando a questão moral, eu estou dizendo que era algo totalmente legal, porque aquela civilização regida pelo Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi dizia: se alguém contrair uma dívida e não tiver com que pagar, pagará com trabalho escravo, e se for impedido de fazê-lo, seus filhos o farão no seu lugar. Então, quando os credores chegaram e bateram a porta para levar-lhe os filhos, eles estavam fazendo algo legal, mas aquela mulher até parece que conhecia o texto que diz que filhos não são bens transferíveis, filhos são herança do Senhor. Ela diz: vai levar não, vai levar agora não, não vai levar. Aleluia, glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Mulher atalaia não abre mão da herança recebida. Chegou um irmão para congregar conosco, o nome dele era Juventino, é Juventino, e o Juventino era de uma outra denominação, mas passou na frente da igreja, e havia um movimento do céu na igreja naquela noite dominical, e ele, atraído pelo fogo aceso no seio da igreja, ele entrou, foi contagiado e ficou congregando conosco. Eu o separei ao diaconato, e o Juventino um dia chegou para mim e disse: pastor, eu gostaria que o senhor me fizesse um favor. Quando o senhor for a São Paulo, leve para mim minha esposa, a Leni, e o Lucas, porque eles precisam de ir ao hospital, ao médico, lá em Americana, porque aqui os médicos não conseguiram diagnosticar uma dor que o Lucas está na perna. E eu disse: pois não, tal dia eu estou indo com Sheila para São Paulo, e nós trouxemos nesta data a irmã Leni e o Lucas e os deixamos em Americana. Passado alguns dias, eu recebi o irmão Juventino, e o Juventino me disse: pastor, eu vou ter que mudar-me para Americana. Os médicos diagnosticaram um tumor na perna do Lucas. O tumor é maligno, ele está com câncer, e lá eu tenho melhores condições de atendê-lo, não só na questão de saúde, mas também a questão familiar. Então, infelizmente, eu preciso da minha carta para me mudar. Orei por eles e eles vieram embora. Passado alguns dias, perto da meia-noite, eu recebi um telefonema. Era o irmão Juventino, e ele dizia: pastor, me ajude. E eu comecei a aconselhá-lo. Ele disse: pastor, o senhor não está me entendendo. Eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para ler Bíblia, eu não tenho mais força, pastor. Eu acabei de sair do quarto onde o Lucas está. Eu não sei se eu estou olhando para a perna de um humano ou para a perna de um elefante. Meu filho está deformado. Eu disse: irmão Juventino, eu entendi. Vamos desligar o telefone e eu vou entrar em oração por ti.
Desliguei o telefone e me pus a orar. Confesso-lhes que não orei mais do que 5 minutos antes de ouvir a voz do doce Espírito Santo. O amigo Espírito Santo me dizia: tranquiliza o teu coração, porque deles estou cuidando eu. É tratamento meu. Glória a Deus. Me alegrei com a presença de Deus. Alguns dias se passaram e era tarde de uma terça-feira. Eu estava estudando, me preparando para ministrar no culto de ensino da noite, quando o telefone tocou. Eu fui atender. Havia alguém gritando na outro lado da linha, dizendo: pastor, pastor, pastor. Eu disse: o que está acontecendo? Acalma-te, me diga o que está acontecendo. Ele dizia: pastor, está um reboliço aqui, ninguém está entendendo mais nada. O tumor desapareceu, o Lucas está curado, o câncer desapareceu. Pastor, o Lucas está curado. Aleluia. Shekalamai alabashandaraia. Shuralarabakatarabahasa. Uramashandaraia. Aleluia. Alguns meses depois, eu recebi a visita da família em casa. E a irmã Lenia, sentada no sofá de casa, ela me dizia: pastor, houve um momento em que os médicos me chamaram, me apresentaram um documento e disseram: mãe, assine a autorização da amputação da perna do menino. Ela me disse: pastor, quando eu ouvi aquilo, eu abaixei a minha cabeça e eu não sei de onde me vieram forças, mas eu recebi graça. Olhei para aqueles médicos e disse: eu não posso assinar. E os médicos tentaram me convencer, dizia ela: mãe, é melhor a senhora assinar esse termo e tirar seu filho daqui sem uma perna, do que ficar sem ele, porque vai acontecer metástase. Ela disse: não, senhores, Deus me deu o Lucas com as 2 pernas, e eu vou sair com ele deste hospital andando com as 2 pernas. Sabe por que eu estou lhe contando isso? Um milagre aconteceu porque uma mãe não abriu mão da herança recebida. Ela recebeu, segurou, e hoje à tarde eu estou aqui cheio da graça e da unção do Espírito Santo de Deus para lhe dizer: Deus lhe deu e é teu. As drogas não vão raptá-los de ti, a mulher meretriz não vai tirá-lo de lá, a falência não vai abaixar as portas, o desvaneio não vai roubá-lo. Deus lhe deu, é seu, segure o que Deus lhe deu. Choralarakalabaraxandarabakalamai. Choralabacandaramandarabassaia. Olabaraçandaramacandarabassaia. Não abra mão do que Deus te confiou. Não abra mão do que Deus te entregou. Darabai calabasseia. Existem valores que são inegociáveis. Nós temos valores que jamais poderão serem colocados na mesa de negociação. Acabe olhou e disse: Nabote, afeiçoei-me da tua vinha, me dê ela. Nabote disse: não. Nabote, tem aí
No reino, muitas outras vinhas maiores, mais lindas, mais importantes. Escolhe, eu vou te dar. Nabote disse: não. Nabote, põe preço. Põe preço. Mas existem coisas que têm valor, mas não tem preço. Aleluia. E jamais serão colocados na mesa de negociação com Satanás, com este mundo. Nabote diz: Deus me guarde de entregar-lhe a herança que eu recebi da minha família, dos meus pais. Aleluia. Não negocie, não flerte, não coloca na mesa de negociação. Deus te deu, é teu, é teu, é teu, é teu. É teu, é teu, é teu, é teu. Deus te deu. Segura, agarre-se, se agigante aqui hoje à tarde, até porque Deus não nos deu um espírito de covardia e de temor que nos fará recuar da batalha. Ainda que eu morra, mas morra agarrado no que Deus te deu, porque Deus cobrará e honrará o teu sangue e a tua memória. Mas não deixe o inimigo levar o que Deus te confiou. A família, o ministério, o esposo, chegará macandará, seus filhos. E o Espírito do Senhor está confirmando comigo que nesta tarde há muitos corações angustiados, aflitos, amargurados, porque estão vendo escapando como pelos vãos dos dedos. Mas hoje, aleluia, o Espírito do Senhor vai fortalecer as tuas mãos para a guerra. Vai apegar-se à espada, se levante hoje aqui e diga: não vai levar. Deus me deu, é meu, e ninguém vai tirar. Oh, receba unção, receba graça, receba poder de Deus. Os céus se abrem ao teu favor esta tarde. Os céus trabalham em teu favor esta tarde. Os céus estão dispostos a declarar a tua vitória. Hoje à tarde, se levante, se posicione. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque enquanto você cruza os braços, se acovarda, o inimigo vai avançando. Lembra-se de Golias? Cada dia ele ia um pouquinho mais adiante para afrontar o exército do Deus vivo, porque não havia ninguém que se posicionava, até o dia em que o menino chega com um alforjezinho e umas pedrinhas e um estilinguezinho na mão e diz: não, quem é você, incircunciso, para enfrentar o exército, para afrontar o exército dos Deus vivos? É daqui para trás, vai batendo em marcha ré, não vai avançar mais. Esta tarde eu recebo a autoridade do Espírito de Deus para te dizer: levanta-te no teu lar, coloca o inimigo para correr, manda ele bater em retirada, porque o Senhor te dará a vitória. Oh
Tem mais alguém sentindo a graça que eu sinto aqui esta tarde? Tem mais alguém sentindo a unção que eu recebo aqui esta tarde? Tem mais alguém sendo fortalecido pela palavra aqui esta tarde? Se tem, jogue as suas mãos para os céus e faz um barulho adorando e glorificando ao Senhor teu Deus. Não abra mão. Não abra mão da herança. Aleluia. Aleluia. Shofaragassora calarafassa. Terra mandalabacalamaya. Urabacandalabarasandalabacalaba. Urabacandalamashandaraia. Esta tarde é um marco na tua vida. Esta tarde é um marco na tua família. Esta tarde é um marco na tua história. Alabacandaracalamaché. Aleluia, aleluia. Tem graça vindo aqui. Tem unção vindo aqui. A minha percepção espiritual me faz entender que este momento é um momento renovador para a tua vida. É um momento revigorante para a tua vida espiritual, para a tua fé. Aleluia. A quarta característica de uma atalaia em casa é que ela não erra o endereço. Ela não foi ao rei. Ela não foi à assistência social. Ela não foi às organizações não governamentais. Ela acertou o endereço. Ela foi ao homem de Deus. Você não errou o endereço hoje à tarde. Você está no lugar certo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E Deus, Ele usa homens. Às vezes a gente quer impressionar alguém. Eu encontro pessoas querendo impressionar outras, que para se apresentarem como alguém usado por Deus, querem ser anjos. Deus usa os anjos, mas Deus usa homens. Tiago disse que Elias era homem.
sujeito às mesmas paixões que nós. Há pessoas que nem andam na terra, parece que andam nas nuvens. Querem se mostrar mais santa do que as outras. E na verdade, às vezes tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. Mas Deus usa homens. Homens falhos. Homens sujeitos. E talvez você ficou esperando vir alguém lá de Araraquara para ser usado por Deus para abençoar a tua vida, quando Deus pode usar essa mulher que está aí do teu lado. Aleluia. Se for possível, estenda os seus braços educadamente, coloque no ombro desta pessoa e mostre para ela que ela não errou o endereço, ela veio no lugar certo. Ela veio no lugar certo, ele veio no lugar certo, não errou o endereço, você não errou o endereço, você veio no lugar certo. Deixa Deus te usar, repreenda a enfermidade, ministra a bênção, seja usado com dons espirituais, seja ousada e usada por Deus esta tarde. Olha aí, Deus está te usando, Deus está te usando. Há um abalo no reino espiritual neste instante. A explosão de milagres acontecendo aqui, porque Deus usa homens. Eu quero marchar para a conclusão, mas eu aguardo. Deus está te usando, eu espero. Deixa Deus te usar, dá lugar, deixa Ele te usar esta tarde aqui. Profeta de Deus, mulher de Deus, atalaia de Deus, você louva e o triste se alegra, você ora e o céu se abre, você estende as mãos e o demônio foge, você impõe as mãos e a enfermidade sai, você abre a boca e Deus fala na tua boca. Você é atalaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Shekalamandarabai, Turalarashandarabacandarasai. Glória a Deus. E eu concluo dizendo que uma mulher atalaia, ela crê em milagres. Uma mulher atalaia, ela crê em milagres. Uma mulher atalaia crê em milagres. Vivemos dias de ceticismo, mas eu estou diante de um exército de mulheres crentes, que creem em milagres. Aquela mulher creu no milagre, ela obedeceu. Na verdade, ela partiu em busca do milagre. Eu não sei, mas parece que Eliseu já tinha matado os bois e quebrado os carros. No fogo foram queimados. Me parece que ele não tinha recursos. Aquela mulher não foi em busca de dinheiro, ela foi em busca de milagres. Ela obedeceu. Ela volta para casa e diz: meus filhos, saem na vizinhança para buscar vasos. Aí os meninos vão saindo, ela diz: menino, ei, os vasos têm que ser vazios, e não pode ser pouco, traz muito. E os meninos vão lá buscando e enchendo. As casas normalmente eram um cômodo só, enchendo aquele cômodo de vaso, era vaso para todo lado. Buscaram todos, não tem mais, mamãe. Então fecha a porta. Aí o menino olha para o outro e diz: a mamãe tá. Porque milagre, irmão, é para crente.
Milagre é para crente, quem não crê, zomba. Fecha a porta. Aleluia. Aí a mamãe pega aquela vasilhinha com um pouquinho de azeite, era pouquinho, e começa a derramar. Encheu o primeiro, encheu o segundo. Você nem deu glória a Deus ainda, já está no terceiro, ó. Já é o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Encheram todos, acabaram-se os vasos. Quem crê em milagre vive milagres. Quem crê em milagre aqui esta tarde, eu creio que é uma tarde de milagre para nós. Oh, aleluia. Pastor, o senhor me permite orar com os meus irmãos e as minhas irmãs? Talvez até ferindo a ética, mas eu lhe convido para se colocar de pé. Aleluia. Tem mulher atalaia aqui? Tem? Glória a Deus. Tem mulher atalaia crê em milagres. O pastor crê em milagres. O pregador crê em milagres. Os obreiros creem em milagres. A igreja crê em milagre. E nós vamos viver um milagre. Milagres de Deus aqui. Eu não só creio, como eu preciso de um milagre. Aleluia. Se você puder, isso não te ofender, não ofender a sua sensibilidade. Se você puder, ofereça a tua mão à pessoa que está à tua direita, à tua esquerda. Levante a mão dela junto com a sua. Oh, aleluia. O Espírito de Deus abre os meus olhos e eu vejo gotas caindo aqui, gotas grandes, douradas. Não são gotas de água, são gotas de óleo que estão caindo sobre esta multidão. Esta tarde já tem milagre acontecendo aí, já tem milagre acontecendo aqui. Aí na galeria tem milagre. Tem gotas douradas descendo aqui esta tarde no meio desta multidão. Shurimianda labarabacanda rabadala sandaraia. Urabacanda lama shurimianda nabai. Senhor meu Deus e Pai, ministrei tua palavra mais uma vez, e agora na autoridade do nome de Jesus, eu chamo a existência o milagre. Traz o milagre para o nosso meio agora. Que esta mulher atalaia, ela receba o milagre, ela viva o milagre, ela seja ungida com o milagre, untada, envolvida pelo milagre. Em nome de Jesus, realiza milagres. Receba o teu milagre agora. Cura, libertação, portas se abrem. Shemandarabaia rabacatarahas, urabalarachandaraia. Tem milagre no meio da congregação. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus.
Narabai, remando, rebacando, rebalarachai. Solte a mão desta irmã, jogue as tuas mãos para o céu agora e faz o barulho pentecostal que a Assembleia de Deus sabe fazer. Tem unção, o azeite verte, o azeite é derramado, tem milagres. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo opera, Espírito Santo opera na tua igreja, Espírito Santo opera na tua igreja, Espírito Santo opera na tua igreja. Oh, reclamar cheio da barabaçai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Minhas irmãs, aleluia. Glória a Jesus. Esta tarde, amados, Deus separou para abençoar cada um de nós. Você vai voltar para casa abençoada pelo Senhor. Aleluia. Problema resolvido. Enfermidade repreendida. Aleluia. Indiferença resolvido. Paz. Reconciliação. E vitória. Vitória. Vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Minhas irmãs, eu entendo que vocês têm que voltar para casa. Logo mais nós teremos aqui o nosso culto à noite, o culto de encerramento. Pastor Joel Freire estará pregando aqui esta noite. Glória a Jesus. Ele veio para nos ajudar. Aleluia. Nós estamos agradecidos ao pastor Leidi. Glória a Jesus. Nosso companheiro, eu sei da sua tarefa, a distância e o trabalho que está sob os seus cuidados. Deus te abençoe, Ledir. Muito obrigado. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.